Bom, e sobre arredondamento, vamos tentar fazer aqui de uma maneira bem rápida também, mas para melhorar a apresentação, que tem algumas atividades que eu tenho visto, tem bastantes erros de arredondamento, tá? Então, enfim, dependendo das medidas que a gente tem originais, ou dos valores calculados originais, é preciso arredondar os valores que a gente vai calculando, né? Tem uma série de regras para isso, tá? E agora vai ser bem simplificado. A gente vai usar o seguinte padrão. Se uma das medidas ou um dos valores que você tem no início está limitado a 2 algarismos significativos, arredonde os outros também para 2. Se tiver 3 algarismos significativos, trabalhe com 3 em todos, e assim por diante. Se tiver 4, trabalhe com 4 e assim por diante, tá? Por exemplo, aqui de arredondamento do valor da velocidade da luz definido lá em 83. O valor que a gente tem definido tem essa precisão aqui. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significativos. 299, 792, 458. 9 algarismos significativos. Se eu for trabalhar com outras medidas e cálculos que só tem 2, 3, 4 algarismos significativos, não adianta eu trabalhar com a velocidade da luz com tanta precisão assim, tá? Porque se uma outra medida da minha equação já não é precisa, essa aqui não vai fazer diferença ser tão precisa assim. Então eu posso arredondar. Aqui embaixo eu fui arredondando, ó. Primeiro eu coloquei em notação científica, mantendo os 9 algarismos significativos. Se eu quiser deixar, por exemplo, com 5 algarismos significativos, então 1, 2, 3, 4, eu tenho que arredondar aqui no quinto. Repara que quando eu arredondo aqui, o número seguinte é 2. Então está mais próximo, 92, né? 92 está mais próximo de 90 do que de 100. Se fosse 97, 98, eu precisaria aumentar para mais, aproximar para mais, né? Arredondar para mais. Então 92 está mais perto de 9, eu paro no 9. Se eu quiser deixar com 4 algarismos significativos, eu vou ter que sumir com esse 9 aqui. Então 79 está mais perto de 80 do que de 70, né? Então eu coloco 8 aqui, porque 79 é mais perto de 8 do que de 70, tá? 2998. Se eu quiser deixar com 3 algarismos significativos, eu preciso tirar esse 8 daqui e arredondar o 9. Só que 98 já é perto de 100, né? Então 98 é mais próximo de 100, eu vou arredondar aqui para 100, isso vai subindo aqui, vira 3. Se eu quiser 2 algarismos significativos, é 3, e se tiver um algarismo significativo só, 3 sozinho aqui, solitário. Reparem o que é mais importante dessa história. 3,00 é igual a 2,99792458. É igual, tá? Repare que eu mantive o sinal de igual aqui. O que está mudando nessa história? A precisão, tá? Esse valor aqui em cima tem 9 algarismos com precisão. Esse aqui de baixo tem 3, mas são a mesma coisa, tá? Isso é importante. Uma forma, então, que a gente vai usar para trabalhar daqui para frente, para evitar outros problemas, é usar a notação científica. Então, para que serve a notação científica? Para melhorar a apresentação, quando os valores são muito grandes ou muito pequenos, tá? Para não ficar um monte de casas lá, enfim. Para permitir a visualização da ordem de grandeza. Lembra aquela questão do diâmetro da Terra, diâmetro da Lua, diâmetro do Sol? Que só olhando a potência de 10 dá para você saber, esse aqui é 10 vezes maior, esse é 100 vezes maior. Dá para ver a ordem de grandeza da aula passada, né? Também para permitir a comparação da grandeza entre diferentes valores na mesma unidade, tá? Então, se tiver várias grandezas na mesma unidade de medida, dá para eu comparar. E, principalmente, para facilitar os cálculos, tá? Com valores muito grandes ou muito pequenos. Facilita muito o cálculo se a gente aprende e se acostuma a trabalhar com notação científica. Um exemplo aqui, ainda do diâmetro da Terra, Lua e Sol e das distâncias. Aqui na esquerda em notação científica, com 2 algarismos significativos e mesma unidade de medida. E aqui na direita, com diferentes unidades de medida e diferentes algarismos significativos. Olha que maluquice.
Se eu olho assim, diâmetro da Terra e diâmetro da Lua dessa forma, eu posso achar que a Lua é maior que a Terra, se eu não presto atenção na unidade de medida. Ou se eu olho para o Sol, assim, o diâmetro do Sol 1,4 10 a sexta, e olho para a Lua, que esse monte de zero, pode parecer que a Lua é maior que o Sol, enfim. Distância Terra-Lua, se eu deixo em milímetros e a outra em quilômetros, pode parecer que a Lua está mais distante da Terra do que o Sol, enfim, tá? Agora, se eu coloco todos na mesma unidade de medida e todos com a mesma quantidade de algarismos significativos na notação científica, eu consigo exatamente aqui ter noção de quantas vezes um é maior que o outro ou menor. Tá? Então é fundamental trabalhar sempre com um padrão. Qual é o padrão de notação que a gente vai usar? Para uma grandeza x, um valor a, e aí abrem os decimais com uma vírgula. Lembrem sempre que no sistema brasileiro a gente usa vírgula, né, para decimais, não ponto. Tá? Ponto para multiplicação. Então a, vírgula, e b, c, d, enfim, quantos algarismos significativos tiverem depois da vírgula. Tá? E 10 elevado a n, que é a potência. Esse a, que é o valor que vem aqui antes da vírgula, ele vai ter que ser um número maior ou igual que 1, então não pode ser 0, e menor que 10, então até 9, tudo bem? Então não pode ser 0, nem pode ser 10, porque aqui é um número só e não 2, um algarismo só. Tudo bem? Bom, estou perguntando se está tudo bem aqui, né? Falando com o computador, espero que esteja tudo bem com o computador, né? E com vocês também. Enfim, e aí o BCD são os decimais, e aí depende de quantos algarismos significativos você tem, né? E n é o expoente da potência, tá? Geralmente número inteiro aqui. De tal forma que fica assim, né? Voltando aqui. Aquele a, que é esse primeiro número, ele só pode ser de 1 até 9. Não vai ser 0. E aqui os decimais, quantos tiverem, né? E a potência aqui em cima. Enfim, então alguns exemplos para a gente concluir. Um número regular, por exemplo, que foi apresentado assim, 105 mil segundos. Eu posso colocar em notação científica 1,0500010 a quinta segundos. Aqui, de 1 até 9. Repara que eu mantive os 3 zeros aqui, porque eles foram apresentados na medida, então eles foram medidos. Não foi inventado, tá? Isso aqui estava medido por algum valor, algum processo, então eu tenho que respeitar eles aqui. 10 a quinta. Um outro valor aqui, um volume de 0,019 litros. Também, então, passando para a notação científica, deixa um número aqui antes da vírgula, expoente aqui menos 3. Tá? Pensem sempre, para quem tem dificuldade com isso, que esse valor da esquerda tem que ser igual ao da direita. Então, se era um número muito pequenininho, 0,00, virou 1, quer dizer, cresceu, é porque o expoente aqui tem que reduzir para voltar a ser o que era, né? Ou aqui um raio de 157 nanômetros. Um raio de 157 nanômetros, posso passar para a notação científica em metros, por exemplo, né? Um nano vale 10 a menos 9 metros. Só que aqui eu tinha 157. Então 157, 10 a menos 9. Se eu diminuo duas casas aqui para deixar em notação científica, tem que aumentar o expoente que era menos 9, menos 8, menos 7. Então 1,57, 10 a menos 7 metros. E também para conversões, facilita bastante, né? Se eu tiver aqui 1,989, 10 a 30 quilogramas, se eu quiser passar para gramas, é só aumentar 3 casas no expoente aqui. Tá? Então, bem tranquilo também para usar para conversões. Beleza? A atividade desta semana, atividade 3, outro questionário com 5 questões sobre conversões e unidades de medida, tá? Como parte obrigatória, que vai servir para presença, vai servir para nota também. E como parte opcional, vou disponibilizar alguns textos lá na página de materiais complementares do Moodle. E também, quem tiver dúvidas, participar do plantão na quarta-feira. Ok? Então, boa semana e bons estudos para todo mundo.